Os escolhidos quase sempre caminham sozinhos, não porque desejem o isolamento, mas porque há batalhas que simplesmente não podem ser explicadas. As pessoas enxergam o dom, a luz, a força, mas raramente percebem o preço que tudo isso cobra por dentro. Ser escolhido é viver um contraste constante entre a fé e o medo, entre a certeza de um propósito e a insegurança de não saber o próximo passo. É sorrir em público enquanto, por dentro, se trava uma guerra entre a voz de Deus e as vozes do mundo. É carregar um chamado que inspira, mas também pesa. Você tenta explicar o que sente, mas as palavras não alcançam. Como traduzir o peso do silêncio de Deus? Como descrever as noites em que a alma clama, mas o céu parece mudo? E mesmo assim, algo dentro de você não permite desistir. Há uma chama que insiste em permanecer acesa, mesmo quando o vento sopra com força. Essa chama é o sinal do propósito. Ela queima em meio ao cansaço, ao medo e à solidão. E quanto mais forte a batalha, mais clara é a certeza de que algo grande está sendo gerado. Os escolhidos conhecem bem o deserto, sabem o gosto da renúncia, o som da porta que se fecha e o frio da incompreensão. Há um tipo de solidão reservada, apenas para quem carrega destino nas mãos. Deus separa não para punir, mas para lapidar. E é nessa lapidação que Ele revela quem realmente somos. É fácil ser confiante quando tudo está dando certo. Difícil é permanecer fiel quando tudo parece contrário. É nesses dias que o coração do escolhido é testado. Deus não pergunta se você tem força. Ele pergunta se você confia. Porque a força humana falha, mas a confiança nele sustenta. Quantas vezes você já duvidou de si mesmo? Quantas vezes pensou: talvez eu não tenha sido feito para isso? Mas o chamado não depende da sua autoconfiança, depende da fidelidade de quem te escolheu. E ele não erra em suas escolhas. Deus viu algo em você que nem você consegue enxergar. Ele viu fé onde você só vê medo. Viu coragem onde você enxerga fraqueza. Viu propósito onde você só vê dor. O processo é doloroso porque envolve desconstrução. Antes de elevar, Deus precisa remover tudo o que não foi construído sobre o alicerce certo. Ele tira o orgulho, o apego, o desejo de controle. E isso dói, porque parte de nós resiste. Mas o que ele destrói hoje é o que te impediria de permanecer em pé amanhã. Enquanto o mundo busca conforto, os escolhidos aprendem a encontrar propósito até nas perdas, porque entendem que cada lágrima derramada é um degrau de amadurecimento, que cada não recebido é proteção disfarçada, e que cada silêncio é um convite para ouvir a voz de Deus de um modo mais profundo. Há quem veja o chamado como privilégio, mas o privilégio dos escolhidos é servir. É carregar o coração de um guerreiro e a sensibilidade de uma criança. É lutar batalhas invisíveis sem esperar aplausos. Apenas o muito bem, servo bom e fiel. Mas há dias em que o peso parece grande demais. Dias em que a mente se confunde e o corpo quer parar. Você olha ao redor e sente que ninguém entende. E talvez de fato não entendam. Porque a sua caminhada foi desenhada sob medida. O que para outros seria simples, para você é treinamento. Deus te leva por caminhos estreitos porque vai te conduzir a lugares altos. E a altura exige preparo. Por isso o processo é mais intenso, mais demorado, mais doloroso. Mas é também mais transformador. Não se engane. O inimigo sabe quem você é. Ele sente o peso do seu propósito e por isso tenta atacar nas áreas mais sensíveis, mente, fé e identidade. Ele quer que você duvide, que acredite que não é digno, que pense que Deus te esqueceu. Mas se ele está lutando tanto contra você, é porque teme o que você vai se tornar. A guerra que você enfrenta não é sinal de abandono, é prova de valor. O ouro só é purificado no fogo. E quanto mais intenso o fogo, mais puro o ouro se torna. Você não está perdendo, está sendo purificado. Cada lágrima, cada frustração, cada silêncio, tudo tem um propósito. E o propósito sempre vence a dor. Há algo que Deus quer te ensinar nesse tempo. A diferença entre agir por força e agir por fé. Quando você age por força, se desgasta. Quando age por fé, flui. O peso do chamado se torna mais leve quando você entende que não precisa fazer tudo sozinho. O fardo é grande demais para suas mãos, mas é leve quando colocado nas mãos dele. A verdadeira força dos escolhidos não está na capacidade de nunca cair, mas na coragem de sempre se levantar. Deus não te escolheu por ser perfeito. Te escolheu porque sabia que você diria sim,
mesmo cansado. E esse sim vale mais do que todas as respostas. Porque o céu se move quando alguém, em meio à dor, continua dizendo: eis-me aqui, o chamado não te isenta da dor, mas te garante um propósito dentro dela. Você não foi esquecido, não está atrasado, não perdeu o plano, está sendo moldado. E quando tudo fizer sentido, você vai olhar para trás e entender. As lágrimas eram linguagem. O deserto era a escola. A solidão era preparo. Chega um momento em que a dor se transforma em força, em que o coração ferido se torna sensível para curar outros corações, em que a voz cansada ganha poder para consolar. É assim que Deus age. Ele transforma feridas em ministérios, lutas em testemunhos e quedas em degraus. O que hoje parece peso, amanhã será autoridade espiritual, porque nada é desperdiçado nas mãos dele. É nesse ponto que muitos percebem. A luta não era contra o mundo, era dentro de si. Era a carne tentando entender o que apenas o Espírito poderia discernir. O deserto nunca foi castigo, foi um chamado para a intimidade. Foi lá que Deus calou o barulho de fora, para te ensinar a ouvir o que vem de dentro. Tudo aquilo que parecia perda estava, na verdade, moldando o seu caráter. As noites de choro lapidaram sua sensibilidade espiritual. As decepções ensinaram discernimento. As portas fechadas te mostraram direção. E as esperas te ensinaram dependência. Deus não te preparava para ser forte aos olhos do mundo, mas para ser sábio aos olhos dele. Porque os escolhidos não medem sucesso por aplausos, mas por propósito cumprido. Há um momento na jornada em que o escolhido finalmente entende. Não se trata de carregar o mundo nas costas, mas de entregar o fardo a quem o chamou. É quando ele percebe que não foi chamado para provar nada a ninguém, mas para ser canal de transformação mesmo em silêncio. O inimigo tentou te parar, mas tudo o que ele conseguiu foi te empurrar para mais perto de Deus. O que era dor virou oração, o que era dúvida virou fé, e o que era medo virou coragem. Você não é o mesmo. Há marcas sim, mas cada marca conta uma história de superação. Você passou pelo fogo e não se consumiu. Passou pelas águas e não se afogou, porque havia uma promessa sustentando os seus passos. Agora, o tempo é outro. Não porque o cenário mudou, mas porque você mudou. A mente que antes se questionava agora entende. O coração que antes se doía agora agradece. A alma que antes se sentia sozinha agora reconhece a presença que nunca a abandonou. O propósito não é um peso, é um privilégio. E os escolhidos descobrem isso quando aprendem a descansar no chamado, sabendo que Deus não exige perfeição, apenas entrega. Você não precisa ter todas as respostas, apenas manter a chama acesa e continuar caminhando, porque quem te chamou vai te sustentar até o fim. Os escolhidos não são os mais fortes, são os mais sensíveis. São aqueles que sentem antes de todos, que choram quando ninguém entende, que acreditam mesmo quando tudo diz não. E é por isso que Deus os usa. A tua dor não foi em vão. Ela gerou autoridade. Ela te deu compaixão, sabedoria e maturidade espiritual. Hoje você carrega uma unção que nasceu no meio das lágrimas, e essa unção é o selo de quem passou pelo fogo e permaneceu fiel. Não se culpe por sentir cansaço. Até Jesus, no Getsêmani, suou sangue de angústia antes de cumprir o propósito, mas ele se levantou. E é isso que você faz agora, se levanta, não com as forças humanas, mas sustentado pela graça divina que nunca falha. Chega o momento em que Deus troca o peso pelo propósito, a dor pela paz, o medo pela missão. E você percebe, o que ele fez não foi te punir, foi te preparar para algo que olhos humanos ainda não conseguem compreender. Porque há pessoas que só serão alcançadas através da sua história. Há vidas que só serão curadas quando ouvirem o que você viveu. E é por isso que você foi escolhido não apenas para suportar, mas para inspirar. Aqueles que caminham com Deus aprendem que o fim nunca é o fim. É apenas o início de uma nova fase do propósito. Cada queda te ensinou humildade. Cada luta te ensinou fé. Cada silêncio te ensinou a escutar a voz certa. E hoje o céu sussurra ao teu coração: filho, o tempo de chorar acabou. Agora é tempo de florescer. As feridas viraram cicatrizes e as cicatrizes contam histórias de milagres. Você é prova viva de que Deus nunca abandona os que Ele escolhe. Ele apenas os ensina a voar antes de enviá-los. Levante-se, volte a sonhar, volte a acreditar, volte a orar com intensidade.
mesmo que as lágrimas caiam. Porque o mesmo Deus que te sustentou no deserto é o que te exalta agora diante de tudo o que te feriu. O tempo de esconder-se acabou. Chegou a hora de cumprir o propósito com coragem e mansidão, de deixar que a luz que há em você ilumine outros que ainda estão perdidos no caminho. Você foi escolhido e isso nunca foi um fardo. Foi um chamado. E quem é chamado por Deus pode até cair, mas nunca permanece caído. Hoje você entende que cada batalha interna foi um instrumento de crescimento espiritual. O porquê das dores se transforma em para quê da missão. E no silêncio da alma, uma nova certeza nasce. Você nunca esteve só, porque enquanto você lutava em segredo, Deus te moldava em silêncio. E agora, Ele te envia mais forte, mais sensível e mais preparado do que nunca.